E você aí, nesse instante, eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, trago aqui mais uma aula sobre o nosso regimento interno do Conselho Regional de Medicina. Hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre a figura imprescindível, na composição do plenário do Conselho Regional de Medicina. Sabemos que o plenário, assim como a Assembleia Geral, as câmaras, as coordenações, ok? São órgãos colegiados do nosso Conselho Regional de Medicina e também o Tribunal Regional de Ética Médica, que é o TREM, tá? Então compõe aí o que nós chamamos de órgãos colegiados do Conselho Regional de Medicina. Então, na composição do plenário, nós temos aí 21 conselheiros, 20 eleitos em escrutínio secreto, pela Assembleia Geral, e um deles que é o representante da Associação Médica de Brasília, tá bom? Então, olha só, quem é o conselheiro? O conselheiro é o médico, entendeu? Habilitado, legalmente habilitado para o exercício da profissão e que foi registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, o médico que é registrado aqui em Brasília, ele poderá candidatar-se, desde que não haja nenhum impedimento legal, ao cargo de conselheiro do Conselho Regional de Medicina, tá bom? Então, aí o que acontece? Esse médico tem que ser eleito para integrar, como eu falei, o Conselho Regional. Quando acontece a eleição, os médicos terão que assinar o termo de posse, entendeu? Na sessão plenária de homologação. Então, essa assinatura na sessão plenária de homologação, ela ocorre, retroativo ao início do mandato. Como assim, Ronis? Olha só, vou ler para você aqui, para você ficar esperto. Os médicos eleitos, isso aqui é no artigo 36, para membro do CRM, DF, assinam o respectivo termo de posse na sessão plenária de homologação da eleição, com efeitos a partir do primeiro dia do período de mandato para o qual foram eleitos. Tá bom? Então isso quer dizer o quê? Que essa assinatura é retroativa ao primeiro dia de mandato para o qual foram eleitos. Ou seja, a pessoa vai entrar em posse antes mesmo de ter assinado, o termo de posse na sessão plenária de homologação. É o que fala o nosso artigo 36. Beleza? Então vamos para cá. O mandato, não confunda mandado com mandato. Um mandato, que é uma representação que ocorre através de eleição. Mandato, entendeu? Mandado é uma procuração, entendeu? Tipo mandado de segurança, e mandado de procuração de um procurador, que vai ser advogado de alguém. Então isso é mandado. E mandato é uma representação geralmente ocorrendo através de eleição, tá? Então mandato do conselheiro, ele é honorífico. Por que honorífico, Ronis? Porque ele constitui munus público. Piorou, Ronis? Porque ele não é remunerado, ok? Então o mandato do conselheiro, ele é honorífico, tá? E aqui não tem salvo casos previstos em lei, conforme tem no regimento do Conselho Federal de Medicina. Só fala que o mandato do conselheiro é honorífico, ou seja, não tem remuneração. Tá? A duração do mandato do conselheiro é de 5 anos. Vamos ver daqui a pouco que a duração do mandato da diretoria é de 20 meses. 20 meses corresponde ao quê? Nós sabemos que 5 anos nós temos 60 meses. Então, dentro de uma mesma sessão de conselho, na mesma legislatura, conforme podemos comparar, com o Congresso, de um conselheiro regional, nós temos aí 3 diretorias que serão eleitas ao longo desse período aí de 5 anos, porque o mandato da diretoria é de 20 meses. É diferente do Conselho Federal, que é 30 meses, tá? Deveres. Vamos verificar agora aqui quais são os deveres, básicos dos nossos conselheiros. Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica e a legislação pertinente ao CRM e ao CFM. Então, tudo que estiver disposto pelo CFM ou pelo CRM, o conselheiro deverá cumprir. Incumbir-se das tarefas, salvo se tiver legalmente impedido ou por causa justificada. Então, ele só não vai cumprir sua tarefa se tiver algum impedimento legal ou causa justificada, tá bom? E aqui por diante, e assim por diante. Comparecer às reuniões conforme o calendário. Então ele tem o quê? Que cumprir o que manda o Código de Ética, a legislação do CRM e do CFM. Ele está o quê? Ele tem que incumbir-se das suas tarefas, exceto se houver um impedimento legal ou causa justificada. Ele deverá cumprir o calendário anual das reuniões.
tá bom? Então nós sabemos que o plenário do Conselho Regional de Medicina, ele reúne-se ao menos uma vez por semana. Então, ao menos uma vez por semana está lá o Conselho Regional de Medicina reunindo-se de forma ordinária, né? Ok? Então vamos aqui. Renúncias a cargos, licenças, substituições, tudo isso aí será resolvido que na sessão plenária, entendeu? Na sessão plenária próxima, que é o ver, tá bom? Na primeira sessão plenária que eu ver vai ser tratado aí de renúncias a cargos, licenças, substituições. Então, houve isso aqui, assim que houver a primeira sessão plenária, já vai ser tratado, deliberado sobre esses casos aqui, renúncia, licenças e substituições. O não comparecimento às reuniões, entendeu? Deverá ser comunicado. Olha só, se o conselheiro ele perceber que por algum motivo, por exemplo, ele foi convocado para uma audiência, né? Ele foi convocado para uma audiência, aí ele quer saber o seguinte, ele não vai poder comparecer a uma reunião já previamente marcada, ou seja, que está no calendário. Aí o que ele deve fazer? Ele deverá comunicar com antecedência à secretaria. Claro que nós sabemos que casos fortuitos, situações e outras, a pessoa não tem como comunicar com antecedência. Mas, tirando isso, a regra geral é que, em caso de necessidade de precisar faltar a uma reunião, ele deverá comunicar com antecedência à Secretaria do Conselho Regional de Medicina. Recusa de cargo de conselheiro por qualquer outro cargo. Então, a pessoa foi eleito conselheiro, ou então ele foi eleito para compor um cargo. Por exemplo, nós sabemos que a diretoria, os diretores são membros do conselho. Quem são os diretores membros? É o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. Então, a pessoa, digamos que foi eleito a um cargo da diretoria ou a conselheiro, e ele não tomou posse. Entendeu? Se ele não tomou posse, entendeu? A recusa de cargo ou qualquer outro cargo, o que vai acontecer? Olha só, vou ler para você aqui um pouquinho, isso aqui está no artigo 42. É considerado recusa ao cargo de conselheiro ou qualquer outro cargo dentro do Conselho Regional de Medicina a atitude do médico eleito que, convocado para tomar posse, não comparecer, salvo um motivo de força maior, entendeu? Devendo, nesse caso, ser marcada nova data para a posse, entendeu? Para a sua posse pelo presidente do Conselho. Então, olha só, caso ele não compareça, né? Ele não irá o quê? Ele perdeu essa chance, né? Então, aí, caso tenha uma justificativa aceita, né, pelo conselho, deverá ser o quê? Marcado uma outra reunião para a posse. Beleza, pessoal? Então, daí, essas eram as minhas dicas para hoje. Falei sobre o conselho, os conselheiros, né? E no próximo encontro, vamos começar aí o nosso estudo sobre as comissões, tá? As comissões aí do nosso Conselho Regional de Medicina. E lembrando você sempre que eu e minha equipe de professores, estamos com 2 mega aulões aí para o Conselho Regional de Medicina. Um vai ser agora dia 14 de abril e o outro dia 21 de abril, tá? Esses aulões são com todas as matérias. Onde você quer saber detalhes, como é que eu faço, valor, programação, onde é que vai ser, eu te passo pelo WhatsApp. Pelo 991 99 0866. Muito obrigado, tchau!